minha saudação a todos os colegas, a todos os obreiros que estão nos assistindo, e o nosso desejo de que esses momentos que são dedicados ao estudo da palavra, principalmente na área de mordomia, e mordomia das finanças, sejam edificantes para todos nós e nos motive não somente a nossa fidelidade pessoal, mas também a estar entusiasmados para motivar outros a serem fiéis também. Então, o nosso tema de hoje é o sentido da oferta. Há muitas passagens bíblicas que tratam da questão das ofertas, nós sabemos disso. O tema das ofertas é um dos temas mais mencionados na Bíblia, ele é abundante. Você tem a questão do dízimo da oferta, supera em muito, de longe, muitos outros temas das Escrituras que nós enfatizamos, né? As passagens sobre oferta são muito numerosas, né? Então, nós achamos que é uma doutrina, de certa forma, muito mencionada, mas ela é negligenciada no que diz respeito a estudar os seus detalhes, os seus significados, a sua profundidade, o seu impacto na vida espiritual do crente, né? Na vida da missão da igreja. Quando a gente fala que a oferta é adoração, nós nos esquecemos que a adoração envolve refletir a imagem de Deus, por exemplo, que é santificação, é a restauração da imagem de Deus no ser humano, né? Ao ofertarmos, nós imitamos Deus como o primeiro e grande ofertante, né? Nós imitamos a Cristo, que entregou a si mesmo, como nós nos entregamos ao darmos as nossas ofertas, né? O processo da oferta é um processo de restauração em nós da própria imagem do Criador, né? Deus é o grande ofertante. O Espírito Profecia menciona abundantemente esse aspecto, né, de que nós nos tornamos semelhantes a Cristo quando nós damos nossos dízimos e nossas ofertas. Assim como Deus entregou o seu melhor e Cristo entregou a si mesmo, nós, ao ofertarmos ao Senhor, nós entregamos a nós mesmos imitando o Criador, né? Isso em todos os aspectos, quando nós entregamos nosso tempo, nossos talentos, né? Nossos tesouros, né? Nosso corpo. Quando nós fazemos uma entrega a Deus, isso é uma oferta, isso é uma oferenda, isso é um sacrifício no altar do Senhor. Como já disse várias vezes, a palavra sacrifício, oferta, é usada para o corpo, é usada para o louvor, é usada para a oração, é usada para o trabalho que nós dedicamos à igreja, né? A Bíblia menciona isso, e a irmã White, nessa mesma direção, menciona isso também. Então, existe esse aspecto da oferta como um processo de santificação, assim como nós guardamos o sábado, não para ser salvo, não é salvação pelas obras, são obras da salvação, né? Nós guardamos o sábado como expressão de amor, como um direcionamento do Espírito de Deus, como um processo de comunhão com Deus. Assim também, ninguém ora com o objetivo de se salvar pela oração. A oração é uma expressão de uma experiência com Deus, de uma busca maior. O Espírito de Deus está operando ali, né? Na oração, no estudo da palavra, na frequência da igreja. Assim também na devolução do dízimo da oferta, quando nós fazemos algo assim com o objetivo, com o espírito, né? Com o motivo de obedecer a Deus, de agradar a Deus, de estar próximo, de imitá-lo, de ser semelhante a Ele, de promover a sua causa, isso é uma coisa que vem de Deus, que vem do céu, não é coisa de seres humanos, né? Então, a oferta é algo importante. Nós temos a doutrina da oferta extremamente bem elaborada no Espírito Profecia, e temos a doutrina da oferta muito, muito mesmo detalhada e explanada no Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele trabalha a questão da oferta como uma verdade tácita. Ela não entra para doutrinar muito sobre a oferta, mas faz algumas doutrinações em algumas partes, como, por exemplo, em Filipenses 4, há uma abordagem muito interessante sobre a oferta, né?
Romanos 12, no aspecto financeiro, mas existe uma abordagem sobre o sacrifício e a oferta do corpo, no capítulo 12, verso 1 e 2, né? Você vai encontrar várias declarações. Uma das mais utilizadas é a de 2 Coríntios, capítulo 9, que nós usamos muito, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, né? Não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, né? Está aqui em 9:7, né? 2 Coríntios 9:7. Essas passagens, entre outras, elas são retomadas da doutrina do Antigo Testamento. Então, nós percebemos que isso que o apóstolo falou já estava no Antigo Testamento, né? Então, nós como adventistas, nós cremos na Bíblia como um todo, nós não vemos essa dicotomia, essa desintegração como alguns dispensacionalistas radicais. Não são todos dispensacionalistas, estou lendo recentemente aí, comecei a ler, estou próximo de concluir um livro sobre lei e graça, preparada por dispensacionalistas, né? Nem todos têm essa visão radical de romper, fazer esse negócio de tudo que está no Antigo Testamento só tem valor se repetir no Novo, né? Essa visão que é uma desculpa que alguns usam para poder não guardar o sábado, não acham que tudo tem que ser repetido no Novo Testamento, quando o próprio Novo Testamento não exige isso, né? E, aliás, o Novo Testamento enfatiza a autoridade básica do Antigo Testamento, uma vez que só tem valor no Novo Testamento que está em harmonia com o Antigo Testamento, né? Uma vez que até mesmo o cumprimento das leis cerimoniais já estava previsto no Antigo Testamento, quando viesse o Salvador, essas leis cerimoniais encontrariam a sua realidade, né? Então, não é uma novidade, não. Nós entendemos uma integralidade. Então, nós percebemos que o Novo Testamento não repete muitas coisas, que é desnecessário, de acordo com o apóstolo São Paulo, né? Segunda Timóteo 3,16, nós conhecemos a passagem, né? 1 Pedro 1, 19, 20. Nós sabemos que a Bíblia diz, a Escritura é inspirada por Deus, nós não aceitamos, nós como adventistas não aceitamos essa tese, quando as pessoas colocam essa tese, nós não aceitamos, nós cremos que a doutrina das Escrituras é das Escrituras, tanto o Novo como o Antigo Testamento. E a doutrina da oferta, ela é abundante nos dois, e quando o Novo Testamento não repete tudo, ele reporta-nos as imagens, as figuras, né, do Antigo Testamento. Eu vou pegar uma passagem que eu acho que é interessante, porque é uma recomendação do apóstolo, o contexto é uma oferta, né? É a oferta que foi preparada para auxiliar a Igreja de Jerusalém, estava em crise, né, em dificuldades financeiras, é uma oferta missionária, né? É a oferta que vai para a associação, digamos assim, não era a oferta que ficava na igreja local, né? Essa é a oferta que mais dá dificuldade, as pessoas sempre querem que fique mais dinheiro na igreja, né? Os irmãos têm perdido um pouco a visão mundial da obra de Deus, eles têm esquecido que a congregação é a congregação do mundo todo, não é a congregação de um bairro, de uma cidade, de um país, mas é a congregação do mundo todo, né? A visão bíblica é uma visão grande, uma visão global, não é uma visão medíocre, pequenininha, né? De esquina, de bairro, de rua, né? Então, nós percebemos que várias vezes no Novo Testamento as ofertas elas têm um propósito espiritual e um propósito missionário, um propósito de missão, né? Essa passagem de 2 Coríntios 9 é uma passagem clássica que valeria a pena os pastores, os colegas aí, relerem e avaliarem, farem um estudo mais detalhado sobre essas passagens aqui, né? Eu vou ler o capítulo 9 a 5, depois eu vou mencionar algumas coisas sobre os demais versículos, se tiver oportunidade, mas o capítulo inteiro, desde o verso 1 até o verso 15, é realmente uma lição do que é a oferta dos seus propósitos espirituais e missiológicos, né? Ele fala, ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever. É desnecessário, ele diz, não, eu não preciso doutrinar sobre isso. É um tema que vocês conhecem doutrinariamente. Eu não vou repetir isso. As escrituras estão repletas dessas informações. As ofertas para os santos são ofertas missionárias. Muitas ofertas dessas eram para ajudar problemas
financeiro das igrejas, outros eram para financiar e patrocinar missionários viajando pelo mundo todo, como nós vemos lá em 1 Coríntios 9, por exemplo. O apóstolo São Paulo fala que Pedro e os demais apóstolos viajavam até com suas esposas, tudo pago pela igreja. Né? Então, as ofertas que eram dadas iam nessa direção aí. Né? Algumas pessoas me perguntam, e o dízimo no Novo Testamento? Né? O dízimo no Novo Testamento é um outro capítulo, mas a palavra oferta ela é usada por dízimo. O próprio Espírito Profecia usa isso. Eu andei procurando, o irmão que chama o dízimo de uma oferta especial. Depois de separado as primícias no Antigo Testamento, a irmã diz que eles separavam uma oferta especial, que era o dízimo. Né? O dízimo é chamado de oferta também em Números 18, 24. O dízimo é dado como oferta. Né? Então, tudo é oferta. O próprio dízimo é oferta. É claro que o dízimo é uma oferta especial, é uma oferta com peculiaridades, com a natureza, com a origem, né, com objetivos distintos das demais ofertas. Mas era uma oferta. Eu fiz um artigo, foi solicitado para o boletim da Associação Geral lá, que acabou não publicando, porque houve essa pandemia, né, porque não teve a assembleia, sobre as ofertas proporcionais na Bíblia. E eu abordei que as ofertas na Bíblia sempre eram proporcionais. Tanto as ofertas fixas, que Deus já estabelecia como proporcionalidade, quanto as ofertas espontâneas, que nós chamamos de voluntárias. Elas deviam ser sempre proporcionais. Então, meu argumento ali, eu mostro assim, os textos bíblicos que vão sustentando essa proporcionalidade. A proporcionalidade do que a pessoa ganhava e a proporcionalidade do número de pessoas de uma tribo. Então, as ofertas eram proporcionais. Quando as tribos foram demandadas a darem uma porção de terra ou alguma quantia para a obra de Deus, ou dar cidades por levitas, sempre a Bíblia insiste que tinha que ser proporcional ao território ou às condições de cada tribo. Deus trabalha muito em cima da proporcionalidade. O dízimo é uma oferta proporcional, só que é uma oferta proporcional fixa. E as espontâneas são ofertas, devem ser proporcionais, mas são proporcionais espontâneas, voluntárias, de acordo com a prosperidade de cada um, conforme a Bíblia diz, de acordo com a bênção do Senhor sobre ti, conforme diz lá, né? Conforme a bênção de Deus na tua mão, que são expressões bíblicas, então elas sempre são proporcionais. Então, no Novo Testamento, nós não vemos nomeando as ofertas. Não é necessário que eu fale sobre isso, assistência a favor. Eu não vou falar sobre questão de caridade, nem de oferta, não vou trabalhar nessa questão. Vocês já sabem isso. Então, nós não sabemos muita coisa, muitos detalhes sobre a vida financeira dos apóstolos. Não há muitos detalhes. Né? Existem 2 teses doutorais trabalhando sobre isso, né, Andrews? Mas a alegação é de que a igreja vivia muito perseguida, ela não se estruturou adequadamente, ela vivia mais ou menos alinhavada a estrutura administrativa, mas ela já começava a imitar o sistema que nós temos como adventistas, inclusive com concílio, com centralidade administrativa, unidade doutrinária, uma série de coisas. E tinha um sistema de pagamento que lhe era permitido ter, porque era uma igreja ilegal, né? Ela não podia ter. Pense bem, uma igreja adventista é ilegal, né? Não pode ter conta em banco, não pode ter isso. Ele não podia operar, para não houvesse, a pessoa pensa que não havia banqueiros na época, mas havia forma de investimentos na época. Mas a igreja operava de forma alinhavada, de forma... ela não tinha uma estrutura madura, era uma estrutura ainda incipiente, entendeu? Então, ele não menciona tudo. É possível que doações de ofertas fossem separadas na contabilidade dos tesouros das igrejas, ou que o dízimo fosse dado como oferta. Nós temos um exemplo clássico, que é o exemplo de Barnabé, que nós temos no capítulo 4 lá no final do capítulo 4 de Atos, né? Barnabé era um levita. Nós sabemos lá, baseados em Levítico 27, que tudo que era consagrado ao Senhor tinha que ser avaliado pelos levitas e entregue no santuário, né? E, curiosamente, que Barnabé era um levita, eram os apóstolos que tinham que vender suas propriedades e depositar aos pés de Barnabé, né? Dar aquela oferta para Barnabé. Mas aquela oferta que Barnabé, a venda do campo, o campo era uma coisa consagrada. Você consagrará ao Senhor, venderá
avaliado pelo sacerdote, ele certamente avaliou que ele era sacerdote, vendeu, e em vez dele depositar nas pés dos sacerdotes de Jerusalém, porque o templo ainda estava em funcionamento, não tinha sido destruído, ele mesmo era levita, a Bíblia diz que o que era consagrado ao Senhor pertenceria aos sacerdotes. Mas ele vendeu aquele campo e depositou aos pés dos apóstolos. Ele inverteu, é como se ele estivesse proclamando publicamente daqui para frente: o ministério autorizado para receber as coisas consagradas ao Senhor é o ministério apostólico, não mais é os levitas. E como prova disso, eu que sou levita, pego minha propriedade, conforme previsto lá em Levítico 27, meu campo. E a Bíblia diz, ele vendeu um campo, olha lá, pode ir lá em Levítico 27, você vê quando os campos que pertenciam às pessoas, quando eles consagravam ao Senhor, eles vendiam e entregavam aos sacerdotes. Aqui você vê um sacerdote vendendo o campo e entregando aos apóstolos, que não eram levitas. Agora, o interessante é que este capítulo 27 de Levítico, nós usamos geralmente a última sessão, tudo bem, está dentro do sistema levítico, mas tem lições espirituais válidas para nós até hoje. Ele vai mostrar que o dízimo é uma coisa consagrada também. Ele vai falando as coisas consagradas, etc. Um homem que se consagra ao Senhor, todo o seu serviço, até o ano do jubileu pertence ao Senhor. Ele vai falando do campo, vai falando dos animais limpos, animais imundos. E um campo, uma casa, se você tem uma casa, consagrou ao Senhor, vai ser vendida, vai ser dada, e assim por diante. Aí ele diz, e também o dízimo, verso 30 e diante. Então você tem ali que o dízimo é uma coisa consagrada, como era o campo, como era todas as coisas, era uma coisa consagrada do Senhor. Só que o dízimo, ele destinava-se a pagar os levitas. Então, nós percebemos que essa concepção, ele não entra em detalhes, mas ele mostra claramente a concepção de que a instrução levítica do capítulo 27 não era mais para levar as coisas para os levitas, era para os levitas levarem as coisas para os apóstolos. Os apóstolos eram os novos levitas. Então, tudo é oferta. Evidentemente, eu volto a dizer, nós não temos, porque a igreja era perseguida, era uma igreja incipiente, a igreja não teve tempo de se estruturar organizacionalmente, mas, em linhas gerais, nós temos que as ofertas, em geral, incluindo o dízimo, como oferta, enquanto oferta, era entregue para a igreja, porque tudo era oferta. E todo judeu e todo gentio, todo prosélito sabia que o dízimo era uma oferta especial, porque a Bíblia prescreve na lei do dízimo, em número 18, que o dízimo deve ser entregue aos levitas como oferta. Né? E ele diz aqui sobre este assunto, né? Ora, quanto assim, salvou dos santos, é desnecessário escrever-vos, que isso era feito com ofertas, né? Porque bem reconheço a vossa presteza, eu fechei lá o meu parêntese rápido sobre dízimo, né? Da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Ele fala aqui sobre o exemplo que os ofertantes são para os outros. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Veja que Paulo, ele confiava na consagração, na correção dos coríntios, mas ele achava importante mandar uma carta de antemão e, além da carta, mandar alguém para dizer, olha, não se esqueçam da oferta, etc, etc. Então, vejam que a oferta não é uma coisa para você deixar assim, não, deixe que o Espírito Santo toque no coração do irmão, que o irmão vai, por si mesmo, se sentir. Claro que o Espírito Santo faz isso. Mas a prática do apóstolo aqui, a prática do apóstolo em outras partes, é de que eles pediam realmente para que as pessoas dessem oferta. Eles não somente pediam, né, mas ele mandou uma carta adiante, ele mandou alguém, disse, olha, eu estou mandando, que é para que vocês não esqueçam de dar a oferta e vocês se preparem para darem uma oferta generosa. Essa é a oferta missionária para as necessidades. Né? Os obreiros lá de Jerusalém não têm dinheiro, os apóstolos de Jerusalém estão passando isso. Lá mora Tiago, o irmão do Senhor, etc. Lá está a igreja desempregada, né? Está tendo uma fome lá, como está nessa pandemia. Então, vocês precisamos dar um reforço financeiro para eles. Então, essa oferta. Se preparem, né? E mandou alguém, diz ele aqui, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Eu espero de vocês generosidade, mas, por favor, prepare de antemão, porque nós vamos aí buscar essa oferta, né? Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Veja que o apóstolo Paulo, ele considera a oferta
Primeiro, aqui não é uma oferta local. Ele aqui mostra que as ofertas não são só para serem locais, as ofertas, mesmo com aquela dificuldade daquela época, as perseguições, a irregularidade da igreja e a ilegalidade da igreja, né, perante as autoridades, a dificuldade de trânsito de bens e dinheiro, por exemplo, para transportar esse dinheiro, mas mesmo assim eles faziam um forte trabalho de ofertas missionárias. Essas ofertas missionárias são representadas muito bem aqui. Existem outras passagens, né? Eu costumo ter uma apreciação pela passagem de Filipenses 4, 15 e 18, que é uma oferta missionária. Já não se destina aos pobres, se destinava ali a financiar, patrocinar o trabalho do apóstolo Paulo, lá em Filipenses. Aqui se destina à igreja de Jerusalém, que envolve necessitados, envolve também os apóstolos e presbíteros que atuavam ali naquela igreja, que estavam precisando ser mantidos, sustentados, né? Mas ele, além dele mostrar que a oferta tem um propósito, digamos assim, para além das fronteiras do país do doador, do ofertante, ele aqui vai mostrar que a oferta ela tem que ser generosa. Então, ele fala aqui uma expressão de generosidade e não de avareza, né? Algumas Bíblias dizem expressão de bênção, né? E não de avareza. Por quê? De mesquinhez. Por quê? Porque a palavra generosidade, no grego, tem também o sentido de avareza, como tem o sentido de bênção, né? Que nenhuma bênção é mesquinha, nesse sentido. Você, o dicionário lá diz assim, bênção, generosidade, entendeu? Abundância. Então, Deus espera que as pessoas sejam generosas ao ofertar. Mas quem é que vai dizer que elas devem ser generosas? Deixar para elas saberem disso, cair a ficha? Pode ser, algumas pessoas acontece isso. Mas a lição do apóstolo é que nós, como líderes, como pastores, a gente tem que dizer isso para elas. A irmã White, ela chega a dizer que o pastor que não prega sobre o dízimo, sobre a oferta, sobre a fidelidade nas finanças, ele negou o seu ministério e é melhor que ele seja destituído do seu cargo. Quer dizer, é uma palavra dura, né? Eu não estou recomendando ser feito isso que ninguém, porque destruir, né? Mas ela fala sobre a importância disso. Os pastores que não cumprem a sua missão, isso eu estou escrevendo aqui, terminando de escrever um outro livro sobre um monte de dúvidas e matérias que eu recebi questionando o dízimo, de novo, depois da internet, aí estou concluindo outro material. Mas eu fiz essa pesquisa no Espírito e Profecia, né? Ela considera importante, mas não é só, irmão, o apóstolo Paulo dá o exemplo aqui, foi escrito para nosso exemplo, ele está mostrando aqui, né? Ele dedica um capítulo praticamente dessa epístola para dizer, olha, vocês deem ofertas, por favor, essa carta está lembrando vocês, vão mandar alguém, vão mandar alguns irmãos para ir na frente, olha, por favor, não me decepcionem, não me façam passar vergonha, e vocês mesmos não passem vergonha, olha, por favor, a oferta de vocês tem que ser generosa, não pode ser mesquinha. Isso tem que ser ensinado, evidentemente, com um linguajar apropriado de púlpito, para que os irmãos entendam isso e mostrar os textos da Bíblia, os textos de Espírito e Profecia, para que eles entendam o valor e a importância da oferta, né? No demais, você tem aí os textos seguintes, muito conhecidos, muitos já pregaram, cada um contribua segundo... aliás, ele usa aqui, eu digo que a estrutura de 1 Coríntios 9 compõe os elementos de Malaquias 3, 8 a 12, que são apelo para a fidelidade nas finanças, ok? Promessas para os que são fiéis e bênção, como o apóstolo Paulo diz aqui, ele diz, olha, preparem, sejam generosos, etc. Ele diz assim, e isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará pouco. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará, também ceifará. Então, você percebe aqui, isso aqui e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, né? A vossa vida, a semente do campo não será estéril, etc, etc, etc. Né? E todas as ações do Senhor serão bem-aventurados, né? Tal. Por quê? Essa bênção, ele faz um apelo pelos dízimos e ofertas, né? Apela pela fidelidade, e depois ele faz promessas. A mesma coisa, a estrutura de Paulo é a mesma coisa que você tem aqui. Palavras diferentes com uma estrutura similar. Então, ele promete abundância. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui ele está tratando das ofertas proporcionais espontâneas. Paulo está pedindo uma oferta, note aqui, não entra dízimo. Por quê? Porque é uma oferta
proporcionais, cada um contribua segundo propõe no coração. E aí ele vai e diz, cada um contribua de acordo com o que tem, e não de acordo com o que não tem. Deus pode vos fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Veja, requerimento, promessa e bênção, né? Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, seja tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então, veja que aqui o apóstolo, ele faz esse tipo de apelo. É riquíssimo esse capítulo, né? Cada expressão ali, né? Aquela questão, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, né? De acordo com aquilo que você tem, não de acordo com aquilo que você não tem, na proporcionalidade, né? De acordo com a abundância, com a graça que Deus deu a cada um de vocês. E ele vai falar isso aí, depois ele vai dizer, não com tristeza nem por necessidade, né? Cada um contribua, não com tristeza nem por necessidade. Contribua de acordo com o seu coração, mas que seja uma expressão de generosidade. Ele disse, não de avareza. Ele disse, não, mas meu coração quer dar R$1. Mas não é assim que ele fala. Ele deixa você é livre para ofertar o que você propuser no seu coração, contanto que seja com generosidade. Existe uma âncora aí, o apóstolo deixa você livre para você ir até onde a carne mandar você ir, não. Ele diz, contribua segundo propõe seu coração, mas que seja uma expressão de generosidade, de bênção, de abundância, de fartura, e não de mesquinhez, de avareza. Então, veja, o processo espiritual, ele é um processo que o Espírito de Deus opera em nós, e opera através de nós nos membros da igreja. Mas nós precisamos instruir a nós mesmos na palavra, instruir os irmãos na palavra, porque se nós deixarmos por conta deles, muitos deles, na sua sinceridade, não vão entender os requerimentos bíblicos da oferta. Eles não vão entender. Então, é preciso que nós mostremos que a oferta ela tem uma implicação espiritual. Aqui ele fala de espiritualidade o tempo todo, né? Fala sobre a presteza, o zelo, o estímulo. São virtudes espirituais do Espírito de Deus, né? Ele fala sobre a generosidade, né? Ele fala sobre a bênção. Ele fala sobre como Deus está usando os irmãos no verso 11 para, por intermédio deles, né? Deus seja glorificado e as pessoas deem graças a Deus por ele, está aí no verso 11, para toda a generosidade, olha, enriquecendo-os em tudo. Deus está dando a vocês para a generosidade é um objetivo. E a generosidade na oferta que ele está falando, a temática dele fala de generosidade no final do versículo 5 e fala de generosidade atrelada à oferta no versículo 11. Para que por vosso intermédio sejam dadas graças a Deus, quer dizer, Deus seja glorificado, né? Para que veja a vossa luz e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Veja, é uma temática que está aqui. Aqui você vê um abraço entre o Sermão da Montanha e Malaquias 3, 8 a 12. É um abraço aí, você percebe a temática da dádiva, para que glorifique a vosso Pai que está nos céus, através dessas dádivas, porque é através delas, né, que o evangelho é promovido, visto como na prova desta administração, glorificam a Deus, diz o verso 13, pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís. Novamente ele fala aqui, agora com liberalidade, ele fala generosidade 2 vezes, fala liberalidade uma vez aqui no verso 13, para eles, e não somente para eles, mas para todos. Então, veja, ele termina, enquanto oram eles a nosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. O dom inefável é Jesus Cristo, mas esse dom inefável está atrelado exatamente a essa oferta. É como se o tema da oferta e o dom inefável da salvação estivessem atrelados, e de fato estão, né?
tudo que ele menciona aqui sobre a graça de Deus, sobre a virtude do Evangelho, sobre as virtudes cristãs, estão amarradas com uma coisa que as pessoas, às vezes, não entendem. Elas despem a oferta de todas essas características sublimes e divinas que a Bíblia apresenta, né? Como sendo uma parte da vida cristã. Deus espera isso, ele diz. Deus nos abençoou para isso, ele diz. Deus diz, faça de acordo com o seu coração. Mas lembre bem, o seu coração deve ser generoso, liberal, generosidade. Essas características que o apóstolo São Paulo sucessivamente apresenta nesse capítulo são fundamentais para entender o papel da oferta como um elemento espiritual, um elemento de comunhão com Deus, né? A pessoa se sente mais perto de Deus, a pessoa estabelece um compromisso prático, concreto, quando ele abre mão de uma das coisas que são mais caras ao ser humano, que são os bens materiais, que é o dinheiro, entende? Negar-se a si mesmo. Mas aí vem aquela história que eu sempre menciono, mas nesse negar a si mesmo não vai causar complexo, trauma, sentimento de perda no indivíduo. É como se você só se sentisse bem, só se sentisse ganhando quando você perdesse. Você só se sente vencedor quando você perde o seu amor ao dinheiro. Quando você entrega algo de você, é aí que você ganha. E é isso que o apóstolo São Paulo está nos ensinando, né? Ensinando, você é livre para dar, né? Você é livre para dar o quanto você quiser, contanto que seja com liberalidade, contanto que seja com generosidade, não com tristeza nem por necessidade. Eu estou sem marcação de horário porque na tela eu não consigo ver a hora que eu estou vivenciando aqui. Eu não sei quantos minutos, pastor, eu tenho ainda. Tranquilo, meu pastor, pode seguir. Nós vamos colocar um time regressivo aqui para informar os últimos 10 aí, tá bom? Pode seguir. Ok, muito obrigado, né? Então, eu quero entrar agora, eu já mencionei da questão da oferta, como sendo ofertas proporcionais e ofertas fixas, obrigatórias e ofertas voluntárias espontâneas. Esse é um padrão bíblico, é uma categoria, são categorias bíblicas. Se você estudar a Bíblia, tudo que há na Bíblia, você vai enquadrar em ofertas proporcionais, ofertas obrigatórias e ofertas espontâneas voluntárias. Não existe, você não vai... É isso aí. Deus deu oferta, Deus não deixa que você dê oferta só quando você quer. Não existe só ofertas espontâneas. A categoria das ofertas obrigatórias tem sido tirada da Bíblia pelos evangélicos. Eles querem que seja assim, eles fazem uma campanha de arrecadação em cima da voluntariedade. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia tem as ofertas, são muitas ofertas obrigatórias. Entre as ofertas obrigatórias, você tem o dízimo, né? Você tinha as ofertas do santuário, a oferta do santuário, que era aquele shekel, o imposto do templo, você tinha a oferta da Páscoa, você tinha as ofertas das festas, das primícias, cada festa tinha as ofertas obrigatórias para pecado, tinha as ofertas da unção, oferta de consagração, oferta para tudo tinha oferta, para nascer o filho tinha oferta, para tudo tinha oferta, para ser curado. E as ofertas, nessas ocasiões, além da oferta voluntária, Deus estabeleceu, você foi curado, você tem que levar, e ele não deixava livre você levar, você tem que levar um cordeiro. É o ritual de sua purificação. Mas Deus determinou. Quando o príncipe pecar, eu vou levar um cordeiro. Não, um príncipe, quando pecar, ele tem que levar um bezerro, um boi. Deus determinou. Então, você tinha ofertas obrigatórias, seja para o aspecto da expiação, seja aspectos de comemoração, se fossem aspectos de purificação, ou de perdão. Enfim, havia as ofertas obrigatórias. E o dízimo era uma oferta obrigatória. Só que essas demais ofertas obrigatórias, elas estavam vinculadas ao ritual do templo. Elas nasceram com o templo e fecharam com o templo. Mas o dízimo não nasceu com o templo. O dízimo, ele existe antes do templo. E além do dízimo, o que mais existe antes do templo? As ofertas espontâneas, voluntárias. Então, quando o templo encerra, todas as ofertas obrigatórias encerram. Menos aquela que não dependia do templo, existia antes do templo. Quais eram as ofertas obrigatórias que existiam antes do templo? Ao dízimo. É a única oferta obrigatória que você vai encontrar em Abraão, cerca de 600 anos antes de Cristo, com Jacó, 500 anos antes de Cristo, e que não tem
origem, o dízimo é como Melquisedeque. Você vê na Bíblia, em Hebreus, capítulo 7, verso 1 a 12, a Bíblia vincula o dízimo a Melquisedeque. O Melquisedeque tem direito a receber dízimo e ele não tem princípio nem fim. Se ele não tem princípio nem fim e ele tem direito a dízimo, é porque desde tempos imemoriais, onde não havia tempo, Melquisedeque já tinha direito ao dízimo. Pode ser que esse dízimo seja o reconhecimento material de outra forma, mas, de qualquer forma, o dízimo, como nós conhecemos, é vinculado a Melquisedeque, que não tem princípio nem tem fim. Na história, não há registro do começo do dízimo. Civilizações mesopotâmicas, antigas, europeias, praticavam o dízimo com outra finalidade social, às vezes idolátrica, mas tinha o dízimo. Mas nós temos um sacerdote de Deus, legitimado como sacerdote de Deus, figura, tipo de Jesus Cristo, recebendo o dízimo, e a Bíblia diz que o que foi dado a Melquisedeque pertence a Jesus. E Melquisedeque não tem fim de vida, o seu ministério é eterno, portanto, aquilo que ele tem direito, que é o poder de abençoar todos, inclusive abençoar Abraão e a igreja. E o direito ao dízimo, que é a prova de que ele é um sacerdote legítimo, porque quando o apóstolo vai argumentar que Melquisedeque é um sacerdote legítimo, ele entra na questão do dízimo, e o dízimo é uma oferta. É a oferta sacerdotal obrigatória, a única que não tem princípio e a única que não tem fim, porque as demais eram vinculadas ao santuário. Agora, qual é a outra oferta que não tem princípio nem tem fim? A oferta espontânea. Deus não só estabelece oferta obrigatória para que nós saibamos que é Ele quem manda e nós nos lembremos que Ele espera isso de nós, uma entrega de acordo com o requerimento dele, mas ele quer que essa oferta obrigatória seja entregue com boa vontade. Por isso que ele diz que o dízimo deve ser entregue como oferta. Eu quero relembrar aqui, eu sei que vocês sabem, mas eu quero relembrar que a palavra oferta de número 18, 24, que diz que o dízimo deve ser entregue como oferta, a palavra ali é terumá. E essa palavra terumá é a mesma palavra que está lá em Malaquias 3, 8. Vai me roubar nos dízimos das ofertas. A palavra vai me roubar nos dízimos, que é mazé, e na oferta que é terumá. Veja, lá em número 18, 24, o dízimo é uma terumá. E cá em Malaquias 3, 8, tem o dízimo e a terumá. Mostra que o dízimo é uma oferta, só que ele é diferenciado mesmo. É uma oferta de características diferentes, especiais. A irmã te diz isso. Depois de dar as ofertas todas, separavam uma oferta especial. Depois, que eu vou acabar aqui, agora eu não tenho, mas eu poderia passar para você o texto do Espírito Profecia que ela fala isso. O dízimo como uma oferta especial. Está nesse celular aí gravado, mas está no bloco de notas, não tenho como abrir e fechar ao mesmo tempo. Eu mando para que os pastores lembrem disso. Vejam, eu sempre digo que todo dízimo é uma oferta, mas nem toda oferta é dízimo. Porque nós temos aí dois tipos de ofertas distintas. A oferta obrigatória para a manutenção do ministério, para um fim específico e especial, de acordo com o que diz a Bíblia, e a irmã aqui vai em cima e fala sobre isso. E você tem as ofertas espontâneas voluntárias, que devem ser dadas, devem ser cobradas, devem ser ensinadas, devem ser solicitadas pelos ministros, mas devem ser deixadas de acordo com o coração do irmão, mas de acordo com a generosidade e a liberalidade, não de acordo com a mesquinhez e a avareza. É interessante, não é? São esses princípios. E às vezes diz, não, deixa que Deus toca no coração. Não, a obrigação do pastor é insistir, ensinar, mostrar esse valor. Note que a oferta ali, que de 2 Coríntios 9, é uma oferta internacional. Ela sai da Grécia para a Europa, para o Oriente. Olha lá. Sai da Grécia sai da Europa para o Oriente. Então, veja que nós temos essa questão da oferta. Agora, é bom lembrar que, no caso da oferta, a oferta tem que ser uma coisa dada por uma experiência espiritual. Senão a pessoa beneficia o trabalho da igreja, mas não beneficia a si próprio. Então, é como a pessoa guardar o sábado sem desfrutar o espírito do sábado. Todo mundo vê que ele está ali, ele até compõe o número dos guardadores do sábado, mas ele mesmo não é abençoado, não adianta. Não adianta, né? Então, assim, é importante que amanhã eu vou trabalhar um pouco sobre a questão do espírito da oferta, né? O espírito da oferta, o espírito do ofertado.
eu tenho 7 minutos. Eu não sei se foi programado assim, não sei se é possível isso, mas eu queria deixar 7 minutos para uma pergunta, ou 2, se for possível, pastor. Não sei se é possível isso. Porque às vezes tem colegas que querem completar ou fazer algum tipo de... Podemos fazer assim, meu pastor, desculpa, ao invés de abrirmos o áudio, nós temos aí as perguntas que podem ser enviadas pelo bate-papo, tá bom? Então, se algum colega tiver uma pergunta para fazer, envie, por favor, nesse espaço aí embaixo, no meio da tela aí, tem aí no Zoom, né, um espaço para bate-papo, clique aí e aí você envia a sua pergunta e eles podem fazer a pergunta, viu, pastor? E enviar essa pergunta aí. E agora me ensine aí como é que eu faço para ter acesso a essa pergunta. Eu estou aqui, eu estou te vendo, estou vendo o pastor Custódio, estou vendo assim, 4 quadros aqui. Então, então agora eu quero ter acesso às perguntas, mas só depois da reunião ou agora mesmo durante? Não, podemos, vamos ver se aparece já temos alguma aí, né? Ok. Se alguém fizer, a gente compartilha com o senhor aqui, tá bom? Ok, combinado. Bom, então assim, eu estava falando sobre a questão da tristeza e necessidade, porque irei ampliar um pouco mais essa temática amanhã, mas eu queria deixar bem claro essa questão de que é importante que os pastores, na hora de exigirem, porque eu falei que a gente realmente deve pregar, deve educar, etc., né? Então, fica assim uma conotação de exigência. Então, os pastores, quando exigirem, entre aspas, né? Ou, quando os pastores cobrarem, né, dos irmãos fidelidade no sábado, na reforma de saúde, que essa cobrança, essa exigência, entre aspas, seja feita assim, de uma forma admoestativa. Nós sabemos que no Novo Testamento, uma das marcas apostólicas é que os apóstolos, normalmente, eles não falam com linguagem positiva, em geral, né? Existem algumas situações especiais, mas, em geral, você percebe o apóstolo Paulo, como eles falam, sempre fazendo arrudeio, olha, não é tal, etc. Eles são muito negociadores, os apóstolos eram muito assim, tinha muito jogo de cintura, né? E nós percebemos isso pelas epístolas, até mesmo quando eles combatem apologeticamente os hereges, até a dureza deles, eles ficam, né, no morde-a-sopra às vezes. Então, a gente, quando vai... Pastor, então estão chegando perguntas, viu? Só para avisar. Está chegando numa velocidade que tem que deixar aí para eu ler. Tá bom, eu vou ler aqui a primeira pergunta, meu pastor, para o senhor responder aí, pode ser? Só fechar aqui esse pensamento. Então, aqui nós façamos os apelos. O pastor tem que fazer apelo para ofertas não locais, ofertas globais. Nossa igreja é global, como era a igreja cristã. Mas que esses apelos têm que ser feitos visando a generosidade e com o espírito de admoestação, ok? Insistir muito, mas com admoestação. Pode fazer a pergunta agora. Ok, lendo aqui a pergunta, meu pastor, como não confundir essa ênfase dele com postura de pastores neopentecostais que podem descaradamente oferta ao povo, né? Que podem descaradamente oferta ao povo, dele, igual ao apóstolo Paulo. Não sei se ficou claro aí, deu para entender, meu pastor? O apóstolo São Paulo, primeiro, ele fez um apelo para ofertas missionárias, ele não se apropriou dessas ofertas, né? Ele não se apropriou dessas ofertas. As ofertas generosas para pessoas carentes é uma prática do Antigo Testamento, né? Nós temos lá isso. O Antigo Testamento tinha ofertas obrigatórias, até para caridade. Você encontra no Antigo Testamento ofertas obrigatórias. Tinha ofertas obrigatórias para caridade. O segundo dízimo de Deuteronômio, capítulo 12, 14, 26. Aquela oferta era uma oferta de caridade, mas era obrigatória. E Deus ainda deu a percentual, 10%, entendeu? Que era uma oferta que acompanhava a família, mas ela tinha um viés fortemente caritativo, que era tirar o dinheiro da sua roça, da sua fazenda e levar para a congregação, e 2 anos ficava lá com o indivíduo e nos outros 4 anos era usado lá em Jerusalém, um tema interessante da temática das ofertas. Então, primeiro, o apóstolo São Paulo ele fez uma oferta cujo valor total ia ser levado para outro lugar, era uma oferta missionária, ok? Atenderia o ministério e os carentes, os pobres, e, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo usou uma linguagem muito diferente. Se você perceber e fizer uma análise do texto, é uma linguagem muito apostólica, de admoestação, com promessas, com rogos, com apelos. Ele dá um viés espiritual muito forte.
entende? Então, ele não faz uma relação direta entre bênção e oferta, mas ele diz que oferta e bênção estão relacionadas, mas não necessariamente como causa e efeito para provar, ok, que você não é crente, porque na teologia da prosperidade neopentecostal, eu escrevi um livro, né, Teologia da Prosperidade, Fidelidade Cristã e Teologia da Prosperidade, um livro que tem 80 páginas. Um livro interessante, o pastor Josanã conhece bem, até foi o pastor Josanã me deu muito estímulo para esse livro sair, né? Aliás, tem alguns livros que eu devo muito ao pastor Josanã, viu? Que se não fosse ele, não nasceria alguns livros, alguns artigos. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, nesse livro fica bem claro que a questão da neopentecostal não é uma questão de pedir e receber ofertas, mas é o que está por trás disso. Que quando você dá oferta, Deus é obrigado a lhe abençoar e fazer o que você quer. Deus se torna quase que sua marionete. Entende? Isso é outra questão então a diferença teológica é muito profunda. Ok, pastor, são muitas perguntas, como o senhor já está acompanhando aí, vamos fazer pelo menos mais uma, né, do pastor Anderson aí da Rio Fluminense. O pacto é uma oferta obrigatória ou o doador pode direcionar essa oferta para atender alguma necessidade do templo? É o seguinte, isso entra uma questão semântica aí que eu queria até... É bom estar falando com colegas pastores, porque tem um conhecimento mais amplo. Vocês devem ter percebido na prática e no discurso que nós fazemos que é um problema semântico muito, muito importante nisso aí, que é quando nós usamos a palavra pacto para um pacto no sentido de um voto, uma promessa que a pessoa fez que ela não pode mudar, não pode voltar atrás. Essa palavra pacto, né, que a gente usa nesse sentido. Mas a palavra pacto tem o sentido de um acordo, ok? De um acordo que você faz. Mas a palavra pacto também era usada, e eu vi muitas vezes no púlpito isso, ser usada no sentido de uma oferta proporcional estável, que você manteria, sem que necessariamente fosse um voto. Porque a Bíblia fala de ofertas proporcionais, que é uma coisa, mas a Bíblia fala de voto, que é outra coisa. Então, o voto é uma oferta de dinheiro ou de qualquer outra coisa, ou de tempo, pode abranger qualquer coisa, em que você faz e que você se obriga a cumprir aquilo dentro das condições que você estabeleceu. Isso é um pacto, no sentido de voto, ok? Agora, você também faz o pacto no sentido de uma oferta proporcional. Aí, tudo bem, eu fiz uma oferta proporcional, se eu não, no meu coração e no meu combinado, digamos assim, no meu combinado com Deus, se eu não estabeleci que aquilo ali é uma coisa que tem que ser feita sem inflexão, sem se curvar, sem mudar, sem se mover, ela é fixa e inamovível, eu tenho que cumprir. Aí virou um voto. Então, essa questão semântica, eu acho que nós que somos pastores temos que corrigir diante dos irmãos. Irmãos, vocês vão fazer um pacto que tem dois sentidos, ou de um voto fixo, inamovível, aí eu recomendo vocês falarem para ser por um ano, porque se tem irmãos que entram é uma angústia. Ou é uma oferta proporcional, mas não é um voto, é algo que eu vou manter a minha vida inteira enquanto eu puder. Entendeu? Eu acho que essa questão semântica poderia ser um pouco mais discutida, mas eu penso que vocês deviam tentar para isso, orientar os irmãos a fazerem um pacto, que seria oferta proporcional por um ano, e depois renovar, procurando ser sempre para mais, para generosidade, para liberalidade, nunca para avareza. Orientando, aí há de uma estação, mas é bíblico, você tem base bíblica. Agora, evitar fazer voto com o nome de pacto, porque aí o voto ele se prende, muitos irmãos estão numa angústia tremenda, e depois eles não sabem lidar, não têm coragem de conversar com o pastor e ficam num drama de consciência muito grande. Orienta os irmãos a fazerem seus pactos, no sentido de uma oferta proporcional, que pode ser mudada se houver uma crise, mas que deve ser sempre para a generosidade e nunca para a avareza. Eu penso mais ou menos nesse sentido.